Oi, amigos, uma boa noite a todos. Está entrando no ar mais uma edição do programa Assunto Cidade. Programa que é aqui com você todas as noites debate os principais assuntos de Guarujá e também do distrito de Vicente Carvalho. Como fazemos todas as noites, hoje recebemos um convidado especial, uma pessoa de destaque na sua área de atuação que nos ajuda a debater aqui os temas propostos. E hoje o tema proposto é educação. E nada melhor para tratar disso do que o professor que vem sendo considerado aí por alguns de seus alunos um queridão no ensino de ciência e biologia, que é o professor Samuel Gomes de Faria Júnior, que tem aluno até aqui no estúdio da sua emissora. Boa noite, Samuel. Obrigado pela presença. Boa noite, Valdir. Eu que agradeço o convite. Eu fiquei muito feliz com o convite e considero uma grande oportunidade a gente conversar aqui sobre educação, que é um dos pilares da nossa sociedade, né? Então, acredito que vai ser uma conversa prazerosa, tanto para a gente que está aqui no estúdio, como para o pessoal que está em casa assistindo. Tá certo. Samuel, como é que você conseguiu transformar o ensino de biologia e ciência, que até pelo menos a época que eu conheço, era uma aula chata, beça, numa aula tão atraente que as crianças chegam em casa com vontade até de pesquisar coisa na internet. Fala um pouco da gente, da tua formação e da forma que você vê o ensino. Sim, eu acredito que assim, não tem uma receita de bolo, né? Na verdade, a gente constrói isso dia a dia. Vem aquela bagagem que você adquiriu na faculdade. Eu tive professores no meu curso superior que foram assim exemplos, né? Como o professor Fábio Giordano, com toda a sua didática, né? Todo o seu carisma. E você acaba absorvendo algumas coisas e trazendo para o teu dia a dia. Quando eu pensava que eu tinha que falar alguns nomes esquisitos para os meus alunos, como retículo endoplasmático rugoso, eu tremia. Como é que um aluno vai gravar esse nome? E não basta gravar, né? A gente tem que fugir da questão daquele popularmente chamado de decoreba. Claro. Então ele tinha que olhar para esse nome e pensar na função da estrutura, como aquilo trabalhava dentro de uma célula. Então a gente começa a contextualizar, a trazer exemplos do dia a dia, que funções parecidas, e aí você acaba... E também eu tento fazer da minha aula, eu falo que a aula ela tem que ser, no mínimo, suportável, mas de preferência agradável. Então você tenta trazer um ambiente agradável, né? De modo que o respeito seja mútuo, mas com alegria. Né? Eu acho que, como aprendi com um professor que eu fiz um curso há uns 2 anos, ele falava que a escola moderna ela sofre de sintomas novos. E às vezes a gente tenta corrigir isso com um remédio antigo. Né? Muito autoritarismo, e o adolescente hoje... Não vamos chegar a lugar nenhum. O adolescente hoje ele está ali para conquistar o seu espaço, e ele tem que ter um referencial, e não uma pessoa que chega ali para barrar o adolescente. A gente tem que canalizar a energia dele para coisa boa. Então, acho que com toda a alegria que a gente tenta desenvolver nas aulas, de vez em quando puxão de orelha aqui, outro ali, mas tudo sai contente. Você utiliza muitos elementos do cotidiano das próprias crianças, dos próprios alunos, para passar o aprendizado de ciência e biologia. Ah, com certeza. Até comentei com você anteriormente, tem uma atividade no material da rede pública que pede para você relacionar uma célula a uma cidade, onde cada estrutura celular desempenha o papel de um equipamento público. Então, você acaba trazendo aquilo para a visão do aluno. Ele sai do micro para o macro. Então, o aluno acaba tendo uma visão melhor de como aquilo funciona. E essas associações, eu sempre falo que biologia ela se constrói através de associações. Né? Você tem que ter exemplos no cotidiano que facilitem a visualização daquele fenômeno. E acho que isso tem dado muito certo. A sua especialização é em biologia marinha? Biologia marinha. Onde você se especializou? Eu me formei na Universidade de Santa Cecília, em Santos, né? E fiz o bacharelado em biologia marinha. Até meu trabalho de conclusão de curso foi com as orcas, né? Eu fiz uma revisão bibliográfica dos registros de orca. E na época eu levantei mais de 100 registros de orca em todo o litoral brasileiro, inclusive aqui no Guarujá. Inclusive no Guarujá? Eu tenho registros aqui no Guarujá de 15 orcas, 6 em frente ao Forte dos Andradas e 9 na Praia do Guaiúba no mesmo dia. Isso em que época, Samuel? Isso foi em 2002. E essas orcas a gente conseguiu acompanhar até Paraty. Elas foram vistas depois em São Sebastião, Ubatuba e depois em Paraty. A orca oferece perigo, oferece risco? Olha, na verdade, não existe na natureza registros de acidentes com humanos. Né? Eu sempre falo que a orca ela é tida pelos cientistas como o animal mais inteligente, porque antigamente se pensava em inteligência, o quê? A capacidade de solucionar problemas. As orcas já provaram que conseguem solucionar problemas. A gente vê isso nos shows de parques aí. Depois, medir essa inteligência por número de circunvoluções cerebrais. E a orca é o animal que tem o maior número de circunvoluções cerebrais na natureza. Maior volume cerebral da natureza. E a gente vê por aí nos parques ou mesmo na natureza
como esse animal está adaptado, né? Como ele soluciona seus problemas. Então, na visão, uma orca tendo a visão de um humano, primeiro que não é nada atraente, né? Nós temos pouco material gorduroso, pouco material muscular, então é muito mais atrativo uma foca, uma raia, um peixe do que o humano. Então a gente não tem acidentes. O que pode acontecer, na verdade, é que muitas vezes a aproximação indevida de um animal desse, aí sim pode causar um problema. Um animal de quase 10 metros. Um toque de um animal desse pode fraturar um braço, uma perna. E a a curiosidade do animal também. E do homem também. Eu sempre falo que quando chegar na sua casa e tem uma cesta de presente, você vai com as mãos pegar. A orca não tem mão. Ela vai tentar com os dentes. Exatamente. E algumas toneladas fechando na sua perna vai causar um belo ferimento. E a dentada é doída? Você imagina, um animal de quase 10 metros, dentes que chegam a ter 10 centímetros. Né? Então... A orca é predadora da foca? Não só da foca, a orca é o maior predador dos oceanos. Tem registros na internet, você encontra vídeos de orcas predando tubarão branco. Então é o predador máximo da cadeia alimentar marinha. Mas agora você me deixou com medo de ir pra praia, viu? Que isso, fica tranquilo. Porque em frente ao Forte dos Andradas, você falou? Em frente ao Forte dos Andradas. A gente tem registro, eu publiquei um trabalho recentemente, junto com uma pesquisadora do Rio de Janeiro, de uma orca que foi vista aqui na região desde 2001. Que uma amiga da Praia Grande, a Carolina Bertozzi, o apelidou de Tabajara. Certo. Porque você pensa, orca na Praia Grande, só se for das organizações Tabajara. E esse animal, a gente acompanhou o crescimento dele. Esse animal ele foi visto não só aqui, na região, mas no Rio de Janeiro e no Paraná. Certo. Ele tem uma marca característica na sua nadadeira dorsal, que é fácil a identificação dele. E a gente publicou um trabalho já há 2 anos sobre o deslocamento desse animal. E ele frequentou nossas praias aqui, Praia de Pernambuco, Praia do Tombo. Então é um animal que gostava muito dessa região aqui. E a que distância, assim, dá? Eu tenho uma filmagem de orcas em Ubatuba que, se você estivesse na Rio Santos, você via as orcas coladas no penhasco. Olha só. Então é um animal que se aproxima muito da costa. No Rio de Janeiro, a gente quase todo ano, sim ou não, você vê uma imagem de orca na praia predando as raias. Né? É um animal que se aproxima muito. Essa marca que você falou da nadadeira, ela permite a identificação suficiente, sempre sem necessidade de chip? Nada? Porque para esses animais, né, os golfinhos em geral, eles têm o contorno da nadadeira dorsal, né, que o pessoal chama popularmente de barbatana dorsal. Até aproveito a oportunidade para... Barbatana quem tem são as grandes baleias no lugar dos dentes. Certo. O que o tubarão tem no dorso, as orcas, os golfinhos, são nadadeiras dorsais. E o contorno, ele é como se fosse a nossa impressão digital. Cada animal tem um contorno diferente. Certo. Tanto que hoje em dia existem programas computacionais que fazem o traçado dessa nadadeira e te montam um banco de dados para você depois fazer a reidentificação desse animal. Então, você filma ou fotografa numa segunda vez, você já sabe que animal é. Ele é tão característico que é esse contorno. E ele tem uma marca, um cortezinho na nadadeira dorsal. Porque para você conseguir identificá-lo, inclusive no Rio de Janeiro, sim, no litoral do Rio. Eu lembro quando ele apareceu, não errar, né? A última vez que ele apareceu no Rio de Janeiro, eu vi na televisão. Aí na hora eu liguei para minha amiga no Rio de Janeiro e falei assim, olha, o Tabajara está no Rio de Janeiro. Fica de olho nele aí. Essas histórias, logicamente, fazem parte das suas aulas. Ah, com certeza. É a parte que as crianças acabam ficando verdade, de boca aberta e prestando atenção. Né? Eu falo assim que, geralmente, né, no Alfa, alguns alunos saem para fazer biologia, né? E eu falo, acho que a culpa é minha. Você dá aula no Alfa e estudou no Alfa? Eu estudei no Alfa. Eu cheguei no Alfa em 83, né, para fazer, na época, o pré. Certo. Tanto quando eu chamo a tia Lourdes, a tia Selma de tia Lourdes e tia Selma, né, eles ficam olhando para mim e falando, não, mas aquelas são minhas tias. Você pode, né? Eu posso, porque elas me pegaram no colo ali, entendeu? Eu falo que minha mãe, quando me deixou lá, falou assim, olha, obedeça a tia Lourdes, a tia Selma e a tia Maria, porque aqui na escola são as suas mães. Verdadeiros patrimônios do então, colégio. E eu, assim, o respeito que eu tenho por elas é como minha tia mesmo, irmã da minha mãe, não tem conversa, né? E como é que é depois voltar à escola onde você foi... Teve a pré-escola, foi alfabetizado, voltar como professor? Eu lembro que depois que eu saí de lá na 4ª série, né, que na época não tinha ginásio no Alfa, eu só fui voltar lá para dar aula. E eu lembro que quando a dona Maria Silva me convidou para assumir as aulas, eu ficava pensando como vai ser quando eu passar para o bloco de lá, que foi onde eu estudei. E o dia que eu atravessei aquele portão, passa um filme na sua cabeça. Né? Você vê os amigos ali pequenos brincando, e aí você reencontra, na época o tio Mudinho trabalhava lá, e aí ele me deu aquele abraço, e foi assim, foi fantástico, né? A gente fica emocionado de lembrar das pessoas que estiveram ali com você desde o início, né? Então foi muito gostoso. Você teve um bom aprendizado satisfatório na área de ciência e biologia
que aí te fez se encaminhar para essa área? Ou o que te levou a isso? Quando eu conto por que eu escolhi a biologia, né, o pessoal acha estranho, mas eu falo que foi o pior filme com animal que eu já vi em toda a minha vida, que é a Orca, a Baleia Assassina. Mas eu lembro que no filme tem uma cena de uma veterinária dando uma palestra falando de orca, eu sempre gostei desses animais, então, na época eu falei pra minha mãe, eu quero ser isso aí. Eu não sabia o que era, eu quero ser isso aí. Quantos anos você? Eu tinha 9 anos de idade. E aí eu lembro que naquela mesma semana, na banca de jornal, tinha uma revista, que hoje não existe mais, chamada Crix. Quem estiver assistindo vai ver quanto eu sou velho. E tinha uma matéria que falava sobre a proibição da caça à baleia no Brasil. E minha mãe comprou, me deu a revista, e aí começou, né? Todo recorte de jornal, vai guardando. E quando chegou a hora de escolher o curso superior, eu não tive dúvidas, né? Na faculdade, no ensino médio, tinha um professor muito bom, chamado Ailton, que hoje continua trabalhando na rede pública, né? E que ele falava da biologia com paixão e aí contagiou. Esse negócio de se entregar à idade aqui, agora já não tem mais jeito, porque depois logo que você chegou aqui no estúdio, você descobriu que você já foi professor do Danilo, nosso técnico, nosso cinegrafista, nosso diretor aqui. Então, quer dizer, quem conhece o Danilo aí das reportagens externas já sabe. Não tem problema, são 36 anos bem vividos. Não dá para se enganar, Samuel. São 36 bem vividos. Certo. Samuel, dá para dizer que aumentou a quantidade de aparições ou de surgimento de visualizações de animais, de mamíferos marinhos, assim, de grande porte, no litoral, na proximidade da Baixada Santista? Ou há uma motivação diferente? Antes a gente perguntava, os animais estão aparecendo mais ou eles estão sendo mais noticiados, né? Só que com o passar do tempo, os estudos populacionais estão mostrando que algumas populações estão crescendo mesmo. O exemplo é da baleia jubarte, né, que durante muito tempo sumiu do litoral brasileiro e desde do final da década de 80 para cá, a população vem crescendo, então o número de ocorrência acaba sendo maior. Né? Então os animais estão aparecendo mesmo. Soma-se a isso também o fato de ter mais pessoas observando, mais pessoas no mar, né? Os grupos de pesquisa cresceram, mas as ocorrências desses animais no litoral brasileiro vêm crescendo mesmo. E as tartarugas marinhas ali, que agora já está criando um hábito, né? Até as pessoas estão se acostumando aí nas Túrias, ali para a visualização das tartarugas. Né? Isso é um sinal positivo da balneabilidade das praias? Dá para se dizer isso? Da balneabilidade é uma relação que é um pouco mais difícil de estabelecer, mas o que dá para a gente, né, um paralelo que dá para a gente traçar, é que realmente a preocupação com a saúde ambiental ela vem aumentando. Né? Então, muito se deixou de... Hoje a gente tem sistemas de coleta de esgoto, né, que não vai mais tanto diretamente para o mar. Né? A exploração dos recursos vem diminuindo na região mais costeira, né? Tivemos a criação das áreas de preservação permanente do litoral. Então, alguns fatores estão fazendo com que essa população venha aumentando. Né? Então, eu acredito que a tendência é o número de ocorrência aumentar. Para a nossa cidade, eu acho uma maravilha, porque você tem um algo mais. Né? Eu levo meu filho para ver as tartarugas lá. Ele não entende muita coisa ainda, mas o fato de visualizar e cria-se o hábito. Né? Eu acho muito importante isso e é algo que tem que ser visto com carinho. As pessoas precisam ter cuidado para não ficar alimentando com qualquer coisa. E precisa também ali é um ponto onde uma conscientização ambiental, né, um trabalho efetivo, se faz necessário nesse momento. Somente nas épocas de feriado, temporada, onde o número de habitantes da cidade aumenta, né, os frequentadores das praias aumentam, então seria muito importante campanhas ali pontuais. Né? O surgimento do aquário, do Aquamundo, de alguma maneira favoreceu o Guarujá no sentido de estar acolhendo esses materiais? Eu pergunto isso porque volta e meia, quando há o surgimento de algum mamífero, de algum caso específico, é sempre acionado a equipe de biologia marinha, não sei, Hoje em dia nós temos um grupo aqui na região, o GREMAR, que é coordenado pela Andréa Maranho, né, que eles têm até um centro de estudos lá na Ilha do Fernando Lee, Ilha do Arvoredo. Correto. Né? Então a Andréa Maranho é responsável, né, por essas ocorrências. Né? Aproveito para mandar um abraço para a André, que faz um trabalho maravilhoso, uma pessoa que se dedica, né, a esses animais, uma pessoa que a gente já viu, né, fazer coisas assim ao extremo para tentar ajudar. Então, eu acredito, eu não tenho conhecimento, né, exato disso, mas acredito que o aquário deva dar algum suporte a isso. Né? Profissionais, né? Porque a André tem uma equipe muito bem treinada por ela, que é uma pessoa muito capaz, e ela, né,
talvez quando precisa de algum apoio, deve ter algum apoio do aquário, não vou afirmar aqui porque eu não tenho esse conhecimento. Agora, tem esse trabalho da Andréa, como você falou, e tem outros, né? Ou seja, a costa, o litoral do Guarujá em si, da Baixada Santista como um todo, ele propicia assim, um campo vasto, né? Para o estudo, para a biologia e para a ciência. Né? O que falta ainda é um reconhecimento maior desses grupos. Nós temos esses grupos atuando aqui na região. Tem um exemplo também na Praia Grande, o projeto Biopesca, que a Carolina Bertozzi, né, eu acompanho o trabalho dela desde o início. É uma garota que, Carolina, eu falo que é uma, assim, se hoje eu tivesse que escolher alguém para dar um prêmio de reconhecimento ao esforço, a Carolina Bertozzi seria, assim, a minha candidata, porque desde o início eu vejo o esforço dela em preservação das toninhas, que é uma espécie de golfinho pequeno que ocorre muito aqui na nossa região. E, infelizmente, como é um animal muito tímido, você acaba tendo contato com ele, na maioria das vezes, preso numa rede de pesca. Que é um acidente, uma captura acidental. E a Carolina, já há mais de 10 anos, estuda nessas capturas. E eu digo que ela dedica a vida dela a esses animais, né? Então, a gente vê a luta que é para manter um projeto como esse. Né? Então, a gente tem um espaço grande para o estudo. Mas muitas vezes esses pesquisadores precisam buscar o seu sustento em outras áreas. Né? E talvez se tivesse um apoio um pouco maior, um reconhecimento um pouco maior desses profissionais, o estudo seria muito maior. Essa sobrevivência em outras áreas é basicamente magistério. Magistério, nas universidades, né? Ou bolsas, né? Nos seus trabalhos de pós-graduação. Né? Então a gente vê uma luta e que às vezes afasta alguns pesquisadores justamente dessa área porque precisam trabalhar. Os pesquisadores, esses grupos de pesquisa, eles contam de alguma maneira com o apoio do poder público local, assim? É difícil, né? Às vezes cede uma embarcação, cede um espaço para montar uma sala, né? Alguns, não sei se deve ocorrer pelo menos em outros lugares, né? Tem subvenções da prefeitura. Eu não sei aqui como funciona, né? Porque como eu já estou um pouco afastado, eu sei que os trabalhos que eu fiz nessa área, eu não tive apoio do poder público nenhum. Você acabou fazendo isso por conta... Eu lembro que um trabalho que eu fiz, uma parceria com a Francesa, Indústria de Pesca aqui do Guarujá, né, que me acolheu muito bem, todos os mestres das embarcações, o proprietário da empresa. Eu toquei todo esse projeto com o patrocínio de uma ONG inglesa. Que na época eles abriram um edital na internet, eu inscrevi o projeto, consegui a bolsa e toquei o projeto inteiro com essa bolsa. Ou seja, é mais fácil você conseguir um apoio no exterior do que... Porque na verdade você tem lá um número enorme de ONGs que financiam projetos. Tem uma ONG americana que, quando eu fui para um congresso no Equador, eles que pagaram toda a minha viagem, e eles patrocinam projetos, né, na América do Sul. Tem uma ONG alemã que só financia projetos com mamíferos marinhos na América do Sul. Chama-se Yacupatia. E eles alegam que aqui a biodiversidade dos animais é alta e falta recurso. Então, no exterior se busca muito investimento. É muito mais fácil. Verdade. Samuel, esse final de semana tive notícias sobre o surgimento de várias espécies de água-viva encontradas mortas na praia de Bertioga. E na semana passada também foram muitos registros de água-viva, mas aí já vivas mesmo, né? Água-viva viva, se é que o termo pode se dizer assim. Sim, estavam vivos. São enormes, assim. Qual o procedimento do banhista nesse caso? Então, muitas vezes, a água-viva você só vê quando ela toca em você. Né? E aí, alguns, né? O pessoal costuma ter um procedimento de jogar vinagre e tal. Até hoje, o que eu ouvi em palestras, em cursos, é para não fazer nada disso, e sim lavar com a água do mar. Né? Porque tem uma diferença de concentração das células desses animais, que são as células específicas que liberam essa toxina, né, que são os nematocistos, e que, na verdade, a água da torneira tem uma concentração menor, que vai fazer com que essas células acabem explodindo e aí aumentando ainda mais a irritação. Né? E depois procurar o tratamento. Hoje em dia já existem pomadas a ser passadas. Tal. Mas queima mesmo? Eu nunca tive a infelicidade de tocar uma água-viva, mas os alunos que surfam sempre chegam lá com marcas e machuca mesmo. Eu cheguei a presenciar uma bem na beiradinha da praia, na praia do Guaiúba, mas não é história de pescador não, mas ela era enorme, grande. São enormes e chega essa época do ano, né, essa variação de temperatura da água também faz com que haja, a gente chama de ressurgência, né, então os nutrientes acabam, né, sendo remexidos no fundo e acaba atraindo esses animais. É só isso que está acontecendo, só a questão da mudança de temperatura da água. O pessoal que surfa sabe que chega essa época do ano, é normal. Tá certo.
Bom, o programa Assunto Cidade vai fazer um pequeno intervalo, viu como é rápido? Já passamos metade já. Poxa. Vai fazer um pequeno intervalo, voltamos já já conversando com o professor Samuel, ele que é professor de Ciência e Biologia e está aqui trocando um papo para lá de agradável conosco aqui no programa Assunto Cidade. Fique conosco, é rapidinho. O maior e melhor roteiro de compras de Guarujá está aqui, na Guaru TV. Compra e companhia. Todos os dias às 5, às 10h20, 14h20, 17h20 e 8h20 da noite. Há mais de 20 anos, a Morada do Sol tem tudo para você que está construindo ou reformando. Produtos que você utiliza desde o alicerce ao acabamento. As marcas líderes do mercado com as melhores condições de pagamento você encontra aqui. Parcelamos em até 10 vezes no cartão e financiamos em até 24 vezes. Aceitamos o cartão Construcard e fazemos entrega gratuita. Nosso atendimento tem como principal objetivo ajudar a você a realizar todos os processos da sua construção ou reforma. Venha conhecer a Morada do Sol. Avenida Santos Dumont 3301, Jardim Boa Esperança. Telefone 3387-2609. Quando a gente pensa em plano de saúde, pensa primeiro em Unimed Guarujá. Não é só porque a Unimed é a maior cooperativa de serviços médicos do mundo, com a maior rede de hospitais, clínicas conveniadas, os melhores médicos e atendimento de urgência e emergência 24 horas em todo o Brasil. A Unimed Guarujá é a mais lembrada porque não esquece de você. Atendimento domiciliar, programas de saúde preventiva e agora com um novo plano onde quem usa menos, gasta menos. Unimed Guarujá, lado a lado com você, sempre. Meus amigos, voltamos para mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje, conversando com o professor Samuel, ele que é professor da área de Biologia e Ciências, dá aula no Colégio Alfa e também na Escola Estadual Raquel de Castro, aqui também no Guarujá. E no primeiro bloco nos falou bastante assim, sobre a sua formação, sobre o seu prazer de transmitir aos alunos o conhecimento na área de Ciência e Biologia e também sobre a sua paixão, que é a observação de mamíferos marinhos e o trabalho que ele já desenvolveu ao longo desta década passada em Guarujá, inclusive com registrando a ocorrência de muita baleia orca no litoral de Guarujá, inclusive aí próximo ao Forte dos Andrades e na Praia do Tombo, que eu já falei que nunca mais eu entro na água depois dessa informação do Samuel. Logicamente é uma brincadeira, Samuel explicou que esse tipo de o contato do ser humano com um mamífero marinho deve ser cercado de todos os cuidados possíveis, logicamente que são dois seres estranhos, mas era justamente sobre isso que estava conversando com o Samuel no primeiro bloco e passamos então aí para o segundo bloco para continuar conversando sobre esse agradável assunto. O professor Samuel que criou na sua didática uma diferenciação que caiu no gosto dos alunos, que os alunos que têm aula com ele realmente acabam se transformando em futuros cientistas. Quem sabe aí metade deles sigam o caminho. Tem muito aluno que gosta da sua aula e resolve fazer ciência? Fala que vai fazer, pelo menos? Ah, tem. Tem até alunos que já vieram trabalhar com a gente no Alfa, né? Ah, é? Priscila Medeiros foi minha aluna, fez biologia na mesma universidade e um dia estava dando aula junto comigo lá. Às vezes eu falo que a culpa é minha, né? Qualquer coisa a culpa é minha, mas é gostoso. Eu tive o prazer de trabalhar com professores que foram meus professores, lá no Alfa mesmo, a Helenice foi minha professora, e depois a gente veio trabalhar juntos. Então, eu acho assim que quando você acaba sendo um referencial, só por isso já é satisfatório, já é recompensador a atividade. Né? Não importa a atividade que ele escolha, né? Mas que ele lembre que você, sabe, encaminhou bem, já é satisfatório. E quando escolhe a mesma profissão, ter mais um colega de profissão, às vezes eu falo, não vem muitos não, porque senão a concorrência fica muito grande. Né? Então vamos diminuir um pouquinho, um por turma tá bom, né? Não precisa vir todos não. Você segue esses conceitos de dogmas assim, de ensino, tipo sistemas? O Alfa, por exemplo, tem um sistema positivo. Os sistemas a gente acaba seguindo porque são metodologias que você segue, mas o sistema positivo, o sistema positivo ele tem
o que eu gosto no sistema positivo é que ele te dá essa abertura para você, às vezes, viajar um pouquinho para outros materiais. Você pode sair um pouquinho aqui, ele te dá uma certa abertura para isso. Outros sistemas são mais fechados, né? Mas o positivo é quando ele te dá essa abertura, então eu gosto bastante. Tem professores que não gostam tanto, mas eu gosto bastante. Até porque eu sempre penso assim, já fui até severamente criticado por alguns outros professores, mas eu penso que cada aula, eu dou aula como eu acho que ela tem que ser dada. Para cada aluno tem uma realidade, cada sala de aula tem uma realidade. Né? Eu lembro, por exemplo, quando eu trabalhei no Raquel e no Vicente, que são escolas praticamente uma ao lado da outra, os alunos se conhecem, moram às vezes no mesmo bairro, mas a escola era completamente diferente. Mesmo com das mesmas séries? Agora, às vezes aquela informação, o modo que eu passava uma informação para uma turma, ela não serve para outra. Né? Até mesmo dentro de uma sala de aula. Às vezes, quando eu implico com os alunos por questões de celular, conversa, de explicação, porque você tem, às vezes, você prepara uma aula, prepara uma explicação, e quando você termina, um aluno fala, eu não entendi. Você tem fração de segundos para montar uma nova explicação, porque aquela já não serviu para ele. E se naquela fração de segundos acontece alguma coisa, você já perdeu o raciocínio. Então, quando a gente diz, o professor é muito chato, é rigoroso, a questão não é essa. A questão é que o teu trabalho ali é sério e é árduo. Porque você tem, às vezes, 10 segundos para montar uma explicação. Né? Porque se você às vezes não dá para você falar para o aluno, na próxima aula eu te explico. Exato. Vou dar um exemplo. Se eu dou aula para o aluno terça e quinta, só vai encontrar, eu dou aula para ele na quinta, só vai encontrar de novo na terça. Praticamente uma semana. Nem ele vai lembrar mais da dúvida que ele tinha. Dúvida que ele tinha. Então é complicado. Por isso que a gente pega no pé. Os alunos que estiverem assistindo, me desculpem, mas vocês sabem que é assim. Agora, você dá aula numa escola particular e numa escola pública ao mesmo tempo. Sim. Logicamente que as diferenças aí são gritantes. Sim. Eu sempre falo que eu não faço... O professor não pode ser diferente. O professor tem que ser o mesmo. Claro. Não importa o ambiente. Não importa se um aluno paga para ter aula e o outro também paga. Né? Porque, na verdade, não é porque é pública que ela é gratuita. Né? Eu falo para os alunos, vocês compram uma bala, vocês estão pagando isso aqui. Né? O professor tem que ser o mesmo. Só que são realidades diferentes. Então você acaba adaptando o seu perfil para cada realidade. Mas eu não posso acreditar, por uma escola ser pública e outra particular, eu vou dar uma aula melhor em uma do que em outra. A aula tem que ser a mesma. Né? Às vezes algum aluno fala assim, eu acho que eu não estou indo bem aqui, eu vou para a escola X. Eu falo, se você encontrar comigo lá, você vai ter a mesma aula. Como eu tive já alunos que foram meus alunos no Alfa e depois, por um motivo, foram para o Raquel. E como a grade não é igual, então a aula que eu dei para ele no ano, eu acabei dando no ano seguinte na outra escola. Ele falou, poxa, mas essa aula foi bem parecida com a do Alfa. Não, é igual a do Alfa. Como você dá a mesma aula? Dou a mesma aula, tanto no Alfa, no Raquel, qualquer escola que eu for, a minha aula vai ser a mesma. Agora, na questão assim, do suporte de informática, que você utiliza, por exemplo, com maestria numa escola particular, você consegue utilizar? O Raquel hoje, nós temos lá uma sala do Acesso Escola que voltou a ser estruturado. O ano passado, a equipe gestora que passou por ali, a Gisele Cabral, ela trabalhou bem, então a gente tem hoje uma... E os alunos, assim, eu via muita mãe reclamar da internet. Meu filho não estuda, a culpa é da internet. A internet... Eu falei, peraí, alguma coisa está errado. Eu preciso mudar isso aí, eu preciso trazer a internet para a minha sala de aula. Então, o que eu fiz com os alunos? Eu passei um trabalho para eles que muitos acharam estranho. Eu falei, você vai ter que criar uma conta em um determinado provedor e me mandar um e-mail. Isso vale 2 pontos. Mas por quê? Porque a partir de hoje ninguém mais me entrega trabalho. Esse provedor, não sei se posso falar o nome aqui, mas... Pode, fica à vontade. O Gmail hoje tem lá o Google Docs, né? Certo. Que você cria um arquivo e compartilha com a sua rede de contatos. Você conversa com todos ao mesmo tempo. Né? Então, é uma experiência que está fazendo esse ano. Agora, nesse bimestre, já vão fazer trabalhos onde eles não vão mais me entregar os trabalhos. Eu vou disponibilizar um arquivo e marco um dia e hora para tirar o arquivo do ar. Ele vai fazer o trabalho naquela plataforma. Então, não vai ter mais problema de ter que imprimir, de estar sem internet. Está sem internet, a escola tem uma sala onde ele pode usar. Ele agenda um horário e vai utilizar. E até uma dica, não é a sala da escola, aquela sala é uma sala do Acessa Escola. É um serviço do governo do estado que está disponível a qualquer um da comunidade. Então precisa, na sua comunidade ter uma escola pública com uma sala como essa, você tem o direito de usar. Então eu falo para você não precisa vir até a escola. Se na sua escola vizinha da sua casa tem, você pode usar de lá. E se não tem, tem que cobrar. E se não tem, tem que cobrar. Afinal, o papel do cidadão é isso. Hoje eu comentei numa sala de aula assim, que às vezes as pessoas reclamam da sua cidade. Minha cidade é ruim. Tudo bem. O que você faz para melhorar? Você exerce o seu papel de cidadão? Você cobra os seus direitos?
Se você não faz nada disso, você colabora para continuar ruim. Então, essa experiência da internet, hoje, o Facebook, por exemplo, ele é um canal de comunicação da Secretaria da Educação. Correto. Então, por que o professor não pode usar uma rede social? Para avisar de uma data de prova, para lembrar de um trabalho que tem que ser entregue. Às vezes o professor está na internet, vê um artigo interessante, um vídeo interessante, por que não compartilhar via rede social com seus alunos? Certo. Então, a gente tem que transformar essa visão da internet, esquecer que ela é um vilão e trazer como nosso aliado, porque na verdade ela não é um vilão. E a resposta que você recebe dos estudantes, no caso? Tem sido positiva, porque eles gostam da internet. Uhum. Eles passam muito mais tempo com o computador na mão do que com o livro. E cria uma justificativa também, né? De entrar no Facebook, né? Olha, agora... Olha, eu fui ver se o professor me mandou algum recado. Eles têm justificativa que não falta. Claro. Mas a gente tem que... como eu falei anteriormente, o professor Luizinho, quando ele me falou isso, que a escola sofre de sintomas novos, a gente quer tratar com remédio antigo, Exato. Uma prova é isso. Vou te falar a verdade, o material que está no livro está na internet. O aluno é capaz de falar para você, eu não preciso mais desse livro porque eu posso ir na internet e encontrar esse material. Nós temos videoaulas maravilhosas na internet. E com um detalhe a mais, como você citou rapidamente, né? Evitando-se de imprimir tanta coisa, né? Então, e você manda imprimir, o aluno fala assim, nós temos alunos que sentam e fazem um trabalho maravilhoso, mas nós temos também aqueles alunos que vão lá no primeiro site que encontram, copiam e colam. Exato. Não se dá o trabalho de ler. Eu, quando passo trabalho de pesquisa, por exemplo, eu limito o número de páginas. No máximo 5 páginas. Mas, professor, eu vi um site que tinha um texto gigante. Sinto muito, a minha resposta é uma só. Use o seu poder de síntese. Claro. Eu estou aqui para isso, para te ajudar. Vamos montar um texto. E no final, quando eles acabam fazendo isso, quando a gente propõe um seminário, que eles falam, caramba, como eu aprendi. Isso já basta. Para o professor, eu saio feliz. Se ele fala, professor, eu entendi. Não importa se ele demorou 1, 2 ou 350 aulas. Eu quero que ele entenda. Né? Dúvida é da escola, não pode ir para casa. Certo. A gente tem que resolver ali. Você está se especializando, fazendo outra graduação? Sim. Engenharia ambiental. Sim, hoje eu faço engenharia ambiental na Universidade Federal de São Carlos. Né? O governo federal tem um programa da Universidade Aberta do Brasil, né? Que é a distância. São cursos à distância. E a Universidade Federal de São Carlos tem esse curso de engenharia ambiental à distância. Eu, como sempre, prestei consultoria ambiental para algumas indústrias. E aí eu vi que o curso da engenharia ambiental abre um pouco mais o mercado e tinha uma oportunidade de um curso gratuito, numa instituição de renome, que é a Universidade Federal de São Carlos. Eu falei, por que não tentar? Né? E tinha um vestibular, eu sempre falei que quando eu fui fazer o vestibular, eu falei para minha esposa, o que eu vou fazer lá? Eu não consegui estudar. E que eu entrei na sala, eu vi aquela molecada toda saindo do ensino médio, eu falei, eu acho que eu perdi a viagem até aqui. E fui prestar o vestibular. E quando eu vi meu nome na lista, eu falei, bom, então volta aquela emoção de você passar no vestibular, né? Ainda bem que nenhum aluno quis me dar um trote, né? Meu cabelo não tinha muito para cortar de mim, então... Então não tem... E aí, é uma nova fase da vida, está sendo maravilhoso, né? Voltar a estudar. E você volta a estudar com uma maturidade maior. Claro. Né? Você acaba aproveitando melhor esses conceitos, né? E enquanto professor, isso também serve como estímulo para o seu aluno. Quando ele fala, pô, se o meu professor está estudando, né? E não é fácil. Um curso à distância, a gente pensa que é fácil, mas ele é muito mais difícil que o presencial, porque o presencial você encontra o professor nos corredores da faculdade. Claro. O nosso, você tem dia e hora marcada para falar com o professor online. E você tem que ter um autocontrole muito maior do que... Com certeza. Eu até brinco com o pessoal na faculdade, que eu falo que quando eu vou estudar, eu me visto como se estivesse indo trabalhar. Certo. Porque se eu chegar na frente do computador de bermuda, chinelo, acabou, né? Tudo chama mais atenção do que o estudo. Você recebe aula e dá aulas, né? Aulas, categoricamente, como você disse, com uma didática moderna, aproveitando os recursos tecnológicos disponíveis hoje em dia, disponíveis tanto para o aluno quanto para o professor, né? E recebe aula. Você faz o curso basicamente à distância. O curso é à distância. Nós temos encontros presenciais, né? Finais de semana. Né? Outro dia até postei no Facebook para eles, olha, estou saindo da aula, né? Que foi uma aula que eu tive uma aula de domingo, domingo inteiro tendo aula, e um aluno falou, professor, você está bem? Eu falei, estou. Pode deixar que eu estou bem. E um exemplo e você acaba trazendo coisas para o seu, porque
Os professores hoje, né, não são mais como os professores que eu tive, eles têm um recurso maior. Eu falo que na minha época eu entregava trabalho em disquete. Né? Hoje em dia não existe mais. Mais disquete. Né? E meus alunos veem em disquete e falam, o que é isso? É verdade. Um dia existiu? Por que vocês usavam isso? É verdade. E essa experiência do trabalho no Google Docs, eu trouxe da faculdade. Certo. Que lá nós fazemos trabalhos assim. Uhum. Então eu falei, peraí, isso serve para os meus alunos. E eu trouxe para a escola. E eles adoraram logicamente, né? que uma interatividade. Por exemplo, eu preparo resumos para eles estudarem e mando via internet para todo mundo. Aqueles que aproveitam a oportunidade vão bem nas provas. Aqueles que não aproveitam tanto, aí também é uma questão pessoal. Né? Cada um utiliza como... O ensino à distância, na sua visão, assim, é uma solução assim, para aumentar a capacidade de graduação do país? Olha, eu acho que futuramente será. Hoje, acredito que a gente não está preparado para isso. É uma modalidade de ensino que sofre muito preconceito. Quando você fala que faz uma faculdade à distância, todo mundo já pensa que... meia boca. Isso aí não serve para nada. Né? E eu já tive experiência em outros cursos à distância e quando eu me deparei com esse curso da Universidade Federal de São Carlos, eu choquei. Porque eu tenho tarefa todos os dias para fazer. Todos os dias. Então, você tem que, e até na apresentação do curso, os professores orientaram, se você não tem de 20 a 25 horas por semana para se dedicar ao curso, você não vai conseguir. E tem que ter essa disciplina, como você falou, né? Não pode encarar a faculdade à distância de bermuda e chinelo. Não pode. Não pode, porque você acaba achando, como você não vê o professor todos os dias, né? Às vezes você nem vê o professor, você acaba falando, não tem ninguém para me cobrar. Mas a cobrança é sua, você tem que cobrar. A bermuda e o chinelo, logicamente, fica sendo um símbolo ali, né? Símbolo porque você acaba pegar o notebook e sentar no sofá para estudar, não vai dar certo. Não vai dar certo. Então, eu acabei vendo que... Porque no começo, para mim, foi difícil. Eu acabei perdendo alguns prazos, porque você acaba... Não, amanhã eu vou fazer, e acontece alguma coisa que você não consegue. Aí eu parei, pensei, não, se eu continuar assim não vai dar certo, eu não vou conseguir. Então... Samuel, para concluir assim, essa questão do campo, assim, né? Além logicamente, da didática diferenciada que você oferece aos alunos, logicamente, como a gente falou aqui ao longo do programa, a Ilha de Santo Amaro, o entorno de Guarujá, todo esse litoral, toda essa costa de Mata Atlântica, logicamente propicia aí um campo vasto de atividade, né? Hoje, o profissional, né, do meio ambiente, não só o biólogo, mas o geógrafo, o ecólogo, depois das legislações ambientais, que começaram a pedir os estudos de impacto ambiental, os licenciamentos ambientais, eles abriram o mercado. Certo. Né? Então, o profissional que está integrado nas atividades, né, que está interessado em realizar esses trabalhos, terá um mercado enorme. Hoje, qualquer grande empreendimento tem que ter um licenciamento ambiental. É uma opção válida para... Antigamente, quando se falava em fazer biologia, o pessoal falava, você vai fazer biologia? Para quê? Você vai viver do quê? Geralmente para dar aula, né? Você vai viver do quê? Hoje você vê os biólogos conseguindo seus empregos. A nossa região está em crescimento, tem muito mais a crescer. Né? O mercado profissional do meio ambiente na região tem muito a crescer. Na expansão do porto vai abrir um leque de informações, de trabalhos, né? E os profissionais, só que não basta você ter a formação. Claro. Né? Você tem que ter a capacitação. Certo. Né? E é o que precisa. Como um profissional, assim, especificamente apaixonado pelo ambiente, como você é, como é que você vê a situação hoje da Baixada Santista, mais especificamente de Guarujá, no tocante a esse quesito? Assim? Estamos avançando, estamos estagnados, estamos cuidando bem do ambiente que temos? Qual a sua visão pessoal? A questão ambiental, eu sempre acho que a gente nunca atingiu o que deveria. Até porque nós passamos aí décadas de degradação sem nenhuma preocupação. Né? Nós temos exemplos na Baixada Santista de recuperação maravilhosos, como Cubatão, né, que na década de 80 era vista como, né, até muitos apelidavam maldosamente de Vale da Morte. Eu lembro de um grupo musical, Premeditando o Break, que fez uma sátira, que era Lua de Mel em Cubatão, né, que hoje você ouve a letra da música, você não vê mais aquele Cubatão. E Guarujá, né, a gente viu, né, algum crescimento, né, mas quem está nessa área gostaria de ver algo mais. Né? Então, no que diz respeito à sustentabilidade, quando a gente fala de sustentabilidade, não é só a planta, o animal, o
mamífero, o golfinho, a baleia, a borboletinha, e sim o ser humano. Eu lembro de uma frase do ex-prefeito, seu Jaime Dage, que ele fala o seguinte, era o slogan dele, né? Preservar a natureza e valorizar o homem. Em 1900 e nada, né? Entendeu? Eu sempre eu considero o seu Jaime Dage como um visionário. Certo. Né? Não vou questionar ou julgar a administração dele no quesito ambiental, até porque na época não tinha conhecimento disso tudo e ninguém tinha conhecimento disso tudo. A legislação ambiental não era como é hoje. Né? Mas os problemas ambientais e sociais vivem lado a lado. Claro. Então, por exemplo, a ocupação desordenada dos mananciais. Acontece por quê? Aquela palafita que está ali não é que seja a opção, foi a única opção que aquele cara teve. Certo. Então, é algo que a gente tem que ver com cuidado, isso aí. É como você falou, né? Essa preservação ambiental aí não é só cuidar da costa, dos mamíferos marinhos. O dia a dia, a reciclagem de lixo, por exemplo, a questão da sustentabilidade. Agora já engatinha. Porque hoje em dia os alunos até falam, mas professor, eu separo o lixo todo, mas eu tenho que ir até tal lugar para levar o lixo. Né? Porque se eu colocar lá, o rapaz vem junta tudo e joga no caminhão. Exato. Então é algo que a gente tem que começar a levar mais a sério. Né? Há muitos anos eu não vou naquele parque que tem no final do Perequê. Até tenho vontade de ir lá e ver em que estado está. Né? Mas eu acho que ali era uma oportunidade de a gente ter um parque ambiental, um parque ecológico de verdade. Né? Eu também não vou dizer o porquê que não tem ou se não tem, porque eu não tenho conhecimento de como está no momento. Né? Mas é algo que eu gostaria muito de ver como... Eu faço faculdade em São José dos Campos, meu polo na faculdade em São José dos Campos, e eu tive com a minha família sábado agora num lugar chamado Parque da Cidade. É um parque lindo, né? Meu filho adorou, até uma imagem que para mim vai ficar marcada. Ele pegando uma borboleta na mão ali, aquela coisa que para mim foi o auge, né? Pagou o dia. Podia acontecer qualquer coisa que meu dia estava ótimo ali. Essa foto você vai guardar para mostrar essa foto, essa foto virou o xodó, né? Tá certo. Conversamos com o professor Samuel Gomes de Faria Júnior. Infelizmente, o programa Cidade tem um tempo limitado, mas com certeza poderíamos conversar aqui por mais um longo período. Foi um prazer. Eu estou à disposição. Queria te agradecer pela presença e fica aberto para uma outra oportunidade de podermos conversar e um espaço para você dar uma boa noite para os seus alunos, ex-alunos e telespectadores. Bom, antes de a gente se despedir de vocês, eu queria só deixar um provérbio queniano que diz o seguinte, que a natureza ela não nos foi dada por nossos pais, ela nos foi emprestada pelos nossos filhos. E aquilo que é emprestado você precisa devolver. Então, que natureza a gente vai devolver para os nossos filhos? Então, essa é a preocupação que a gente tem. Então, hoje, todas as vezes que eu falo de meio ambiente, que eu tento conversar com as pessoas e dizer da importância do que o ambiente tem, é a preocupação que eu tenho com qual natureza eu vou devolver para o Miguel, que é o meu filho. Então, a minha preocupação é essa. Que natureza eu vou deixar para ele? Que ambiente eu vou deixar para ele? Que mundo eu vou deixar para ele? Então, parte da minha luta é nisso. Eu aproveito a oportunidade para deixar um beijo aos meus alunos lá do Raquel de Castro, do Colégio Alfa, né, que me aturam lá, né, mas que é um prazer. Eu falo que eu tenho alunos que ficarão guardados aí na vida porque acabam se tornando amigos, né, que a gente conversa muito, e dizer a eles o seguinte, não desistam, continuem estudando sempre, porque nós só temos uma saída, é a formação. O mundo está cheio de informação. Você consegue buscar a população do menor país do mundo em menos de 10 segundos na internet. Mas a formação de um cidadão é que a gente precisa. E a escola serve para isso, para formar um cidadão. A escola não tem a função de ficar te ensinando que você deve respeitar os mais velhos. Isso a gente traz de casa. Mas de formar o cidadão, de julgar as informações e filtrá-las. Então, um forte abraço a todos vocês, do Raquel, do Alfa, ao corpo gestor das duas escolas e aos amigos que estão assistindo. E espero estar aqui outras vezes, porque adorei a conversa, o ambiente é muito bom e estou à disposição, Valdir. Tá certo. Obrigado a você, Samuel. Obrigado a você pela audiência. Voltamos amanhã com um novo Assunto Cidade. Boa noite a todos.